Fala galera, mais um Papo Alvinegro na área, mais uma edição, dia 17 de janeiro de 2024, nossa sexta-feira. Esperei um pouco mais para gravar hoje, né? O vídeo está saindo um pouco mais tarde, mas é porque foi um dia muito agitado no plantel do Botafogo, no mercado de transferências do Botafogo. Então eu queria esperar, né, acabar o dia para encerrar as especulações, as informações, as apurações, tudo mais. E vamos pegar aqui, porque o dia foi agitado. Eu não esperava um mercado tão intenso igual foi hoje. Né? Boa noite, meu amigo botafoguense, minha amiga botafoguense, torcedor de outros clubes. Sejam muito bem-vindos ao meu canal aqui. Vamos começar por uma notícia que veio ontem como algo que talvez eu apostasse que não ia acontecer por conta dos altos valores, mas está praticamente fechada a contratação do meio-campo Bitelo, né? Revelação do Grêmio, que estava no Dinamo de Moscou, e aos 45 do segundo tempo, uma quarta tentativa do Botafogo, botando 18 milhões de euros, mais 2 milhões de metas cumpridas em relação a títulos. É o que apurou o jornalista Bocão Júnior, né, um setorista que cobre o Botafogo há muito tempo. Ele deu essa notícia agora no fim da noite. Então, provavelmente temos nosso terceiro reforço meio que confirmado, sabe? Não, o terceiro não, o quarto reforço, porque Léo Link no gol, Jair e Davi Ricardo e agora o Bitelo. Então, assim, extraoficialmente temos quatro reforços confirmados. O Léo Link até já falou como jogador do Botafogo, o Tiquinho já está treinando no CT do Santos, então o Jair só deve estar esperando troca de documentos. O Botafogo aceitou a contraproposta do Davi Ceará, o Davi Ricardo do Ceará, perdão. E agora a gente tem essa notícia em primeira mão do Bitelo. E que também ao longo do dia o pessoal já olhava com certo otimismo para o desfecho dessa notícia. Eu gosto muito da contratação do Bitelo. Eu não sei se ele vem aqui para jogar como segundo volante ou meio campista mesmo. Eu acho que ele pode chegar como um meio campista reserva ainda, não botaria como titular. Mas se tivesse que ser titular por enquanto, seria ótimo também. Ele já tá jogando, então assim, ele não precisa fazer pré-temporada, né? Porque lá no Campeonato Europeu as temporadas acabam no meio do ano. Enfim, chegaria aqui já para jogar e tudo mais. Mais uma notícia que seria algo que assim a gente não esperava, né? E que eu inclusive estava preocupado, acredito que a maioria da, da nação botafoguense também estava, é em relação a treinador. Segundo o portal da Globo, o GE, o Botafogo estaria interessado no treinador Vasco Matos, treinador português hoje que atua no país de Portugal. Ele está num time que chama Santa Clara, está em quinto lugar do campeonato português e é um treinador que o Scout avalia como um bom nome agora para o projeto de 2025 do Botafogo. Mas eu tenho as minhas ressalvas. Eu não sei se seria o cara ideal, por quê? Ele é um cara que é destacado, se destaca por ter uma solidez ofensiva, jogando num 4-3-4. Ou seja, quatro defensores, dois laterais, dois zagueiros, três volantes e quatro atacantes. Então, assim, eu não sei, não sei se teria o perfil do Botafogo esse tipo de escalação. É um treinador que toma poucos gols, né? Tem, se não me engano, 17 gols tomados em 18 jogos da Liga Portuguesa até agora, mas que faz muito poucos. Ele tem 19 gols, então o que dá 2 de saldo. Eu acho que isso é muito pouco e inclusive contrasta um pouco com a questão do John Textor, né? Querer ter um cara ofensivo, um cara que está ali sempre, fazendo muitos gols sempre no ataque, enfim. Eu acho que seria interessante você dar prioridade a outras opções, por exemplo, Pedro Martins, que tem uma multa pequena para sair do mundo árabe, também tem o Hernan Crespo, que agora está sem contrato. Não sei, eu acho que seria uma aposta um pouco desvinculada daquilo que é a essência do Botafogo e o que foi o Botafogo em 2024, né? Aquela questão daquele time que
sim, tomava gols, mas fazia muitos. Em setembro, se não me engano, o Botafogo tava batendo a marca de 100 gols na temporada. Isso é muita coisa, cara. Tem time que nem chegou a isso até dezembro. Então, assim, eu acho que é importante a gente ter um olhar de treinador ofensivo, continuar nessa linha, né? E não pensar muito na questão defensiva e tal, porque o nosso sistema defensivo é sólido. O Botafogo também não toma tantos gols assim. A gente teve uma defesa que com Bastos e Barbosa em campo, com bola rolando, o último gol tomado foi contra o Palmeiras, lá na Libertadores, cara, em agosto. Olha quanto tempo que faz isso. Então, assim, eu acho que foge um pouco do perfil procurado anteriormente pelo Texas pela filosofia que ele costuma implantar, que ele costuma trazer assim para o clube, né? É, outra especulação é sobre o lateral esquerdo Eric Menezes, lateral esquerdo de 23 anos que atua no futebol da Liga Saudita, né, da Arábia Saudita. Por que eu estou trazendo isso? Porque existe um boato, um rumor, né, até uma questão de contatos de alguns times da Inglaterra. Eu já foi citado também o Galatasaray, o Fenerbahçe, em relação ao Cuiabano, que ele pode sair, e sim, o Cuiabano, com a pouca idade que ele tem, que pelo valor que o Botafogo comprou 100% dos direitos econômicos dele, que se não me engano foram 7 milhões de reais, se surgir uma oferta boa, uma, uma requisição muito tentadora, com certeza ele vai sair. Então, assim, é bom que a galera esteja preparada. Eu sei que é outro jogador que vocês têm identificação, eu também acho muito legal. Ele veste a blusa do time, ele, pô, sempre exalta o Botafogo, mas negócio é um negócio. E a torcida precisa entender isso. Eu gosto muito do jogador. Eu acho que ele deixa só um pouco a desejar na questão defensiva, mas ofensivamente ele é muito bom, cara. Ele tem um chute bom, ele tem uma triangulação bacana, ele conversa muito com os pontas, né? O ponta esquerda, com o meio de campo também, faz aquela tabela. O gol de São Paulo no Morumbi no primeiro turno do Campeonato Brasileiro do ano passado foi uma coisa de doido. Foi um bom e tudo começou por ele. Então, assim, é um cara que também fez gol contra o Grêmio dessa mesma forma, entrando ali na diagonal da grande área, batendo, fazendo gol. Então, cara, eu gosto muito do Cuiabá, ele tem muito potencial. Eu gostei muito quando ele veio pra cá. Só que é aquilo, são negócios. Chegar uma proposta aqui, eu quero o Cuiabano por 80 milhões de reais. Vai ser vendido. Foi comprado por 7. Vai sair por 80, vai ser vendido. Eu acho que eles não vão ter uma pedida baixa, porque é um jogador que tem muito acrescenta, tipo, em relação à idade, ele é um cara novo. Então eu acho que a pedida não vai ser baixa. Mas eu acho que assim, chegando a 70, 80 milhões, é bem provável que haja a saída dele. E o Botafogo está de olho nesse Eric Menezes. Ele é um cara que atua pelo All-in há um tempo, né, um cara querido por lá. E é só questão mesmo de consulta, de especulação, caso haja realmente essa baixa do Cuiabano no elenco, né? Não é nada concreto, não é nada que tipo tá mais forte, mas é bom a gente passar por aqui. Interesse do Botafogo no atacante Arthur do Zenit, que foi comprado junto ao Bragantino. Não minto, acho que ele tava no Palmeiras. Ele foi pro Bragantino e depois voltou pro Palmeiras. Vendeu pro Zenit, mais ou menos um ano atrás, um ano e meio atrás. O Botafogo tem um interesse dele em fazer uma oferta por ele, segundo o jornalista André Reina. E eu gosto do Arthur, cara. Eu gosto, ele tem algumas valências bacanas, ele tem um chute forte, chute colocado, ele tem bom posicionamento, ele é um cara que se movimenta bastante, também faz essa conversa entre os atacantes, entre o meio de campo. Só que assim, o Galo já fez uma proposta recente por ele de 10 milhões de euros, que o Botafogo pretende fazer. A não ser que haja uma boa relação do Zenit com o Botafogo e isso facilite o valor ser mais baixo, eu não sei se os russos vão querer um valor muito próximo disso não. Eu acredito que eles queiram subir na casa de 15 a 16 milhões. E sinceramente, se isso acontecer, ele não vale isso. Ele realmente não vale isso. O Arthur ele teve o seu auge no começo do Palmeiras, quando ele surgiu lá, e um pouco no Bragantino. Depois ele deu uma declinada, o Palmeiras ainda conseguiu chancelar sua venda para o Zenit, mas assim, foi uma oportunidade de mercado.
Ele saiu por um valor que eu achei que até foi baixo, né? Que na época girou em torno dos 9 a 10 milhões de euros. Então, assim, eu acredito que não vale isso. Acho que o Botafogo poderia pegar esse montante, mais uns 3 4 milhões, e investir num Elinho, que acabou de sair do Bragantino. É um cara que realmente tem velocidade, uma velocidade bacana. O cara corta pra dentro, tem um chute colocado, né? Brilhou no Bragantino ano passado, depois que o Elinho saiu. Você vê que existia uma dependência coletiva do time com ele. Então, assim, poderia ser uma melhor opção que o Arthur. Caso venha por um valor de 10, 11 milhões, ok, tá no planejamento tirar, mas assim, pô, começou a pedir 14, 15 milhões, acho que eu já não acho viável. Vou te falar, a partir de 3 milhões eu não acho viável. Eu já acho que é investir muito num jogador que já teve o seu protagonismo antes, já teve o seu sucesso antes e não precisa do Botafogo ter essa dor de cabeça com ele, porque, sinceramente, eu acho que não vale tanto assim. Ah, outra coisa que chamou muita atenção hoje, para mim a notícia mais impactante do dia, é esse mesmo Zenit ter a vontade de comprar o Luiz Henrique. Sabia que o Luiz Henrique pode ser vendido e por uma bagatela de 35 milhões de euros. 35 milhões de euros. Dá mais ou menos 220 milhões de reais assim. Vamos lá, o Luiz Henrique ele foi comprado na época por 16 milhões fixos, mais 4 milhões se acontecesse algumas coisas, se atingisse algumas metas. Quais metas eram essas? Dele ir para o Lyon, o Betis receberia mais 2 milhões e se ele jogasse 60% das partidas no Botafogo. Essa meta eu acredito que aconteceu porque o Luiz Henrique não teve nenhuma lesão desde que ele começou a pegar uma sequência. Vocês lembram quando ele machucou lá no Volta Redonda, no jogo contra o Volta Redonda e depois demorou a voltar? Dali pra frente, eu pelo menos acho que ele jogou mais ou menos umas 80 a 90% de partidas. É uma ou outra, aquele jogo lá do 3 a 1 do Penharol, que já estava praticamente decidido, ou outro jogo aqui que não valia muito a pena, aquele jogo lá. Então, assim, eu acho que se ele disputou 80%, ele disputou 90%, ele disputou pelo menos 80%. Então essa cláusula vai ser ativada. Então, assim, 18 milhões. Para ser vendido por 35 é praticamente o dobro. Fora que a cotação da época era uma e agora está maior. Ou seja, o Botafogo vai ter um lucro enorme numa eventual venda do Luiz Henrique para o Zenit. Só que eu gostaria de destacar dois pontos. Primeiro, ele tem a noção de que se ele for para o Zenit aceitar isso, porque ele já disse que não vai ficar no Botafogo. Se, por um acaso, não vier uma oferta tentadora da Inglaterra, uma oferta irrecusável que chegue ao patamar dessa que o Zenit ofereceu, ele vai ter que seguir o seu caminho pro clube russo. Ele vai simplesmente sumir lá, só pelo mínimo desejo do staff dele ou dele mesmo voltar para a Europa. Por quê? Por conta da guerra que ocorre desde 2022, clubes russos não podem participar de Champions League, qualquer liga continental assim que pega a questão do né, de competições que envolvam mais países. Ele não poderia participar de um super mundial. Ele poderia sim ser convocado pela seleção, só que é o seguinte: Claudinho tá jogando lá há quanto tempo? Wendel tá jogando lá há quanto tempo? Arthur, no Arthur já é um pouco flopado assim, mas esses dois jogadores que são muito desejados aqui, eles são convocados? Não tem holofote, cara, ele vai sumir. Ele tem que ir para uma Premier League, ele tem que ir para uma Série A da Itália, né? Se chegar, por exemplo, a casa dos 33 milhões, 32 milhões, eu acho que ele conversando com o Textor seria interessante ele se transferir para lá. Às vezes deixar um percentual aqui, uma eventual venda futura. Eu acho que, honestamente, ele vai sumir lá só pelo esse desejo. Para o Botafogo, eu acho ótimo. Porque ele já vai sair mesmo. 35 milhões, o Botafogo pode aplicar isso em outros jogadores. Ou mesmo para pagar dívidas, ou mesmo para ajudar o Lyon. Porque, por mais que vocês não queiram entender, o Lyon é um co-irmão do Botafogo. E assim como o Botafogo pode ajudar ele, ele vai ajudar o Botafogo em alguma hora. Essa troca vai existir, uma troca mútua. Ela não pertence só a um time. Então, assim, para nós é interessante. Para o jogador, eu acredito que
é um regresso na carreira dele, né? Mas, se ele quiser, né? E definida finalmente a saída de Júnior Santos. É um papo que não vai ser. Eu falei que não seria discutido mais. Só que eu tenho que dar a notícia que ele foi definitivamente vendido simplesmente por 8 milhões de dólares. Cara, isso é muita coisa no Júnior Santos, gente. Vocês não têm noção. O Júnior Santos teve uma temporada de completo destaque no time. Pega 2022 dele no Fortaleza. 2021 ou 22? Que é 21. 21 porque em 2022 ele voltou pro time japonês e veio pro Botafogo de empréstimo no meio de 22. Pega a temporada dele no Fortaleza de 21. Pega a temporada dele de 22 no Botafogo. Pega a temporada dele de 23. Ele começou a crescer no final de 23, na derrocada do time. Ou seja, ele teve destaque quando estava todo mundo mal. E aí ele teve um 2024 espetacular. Todo agradecimento para ele. Eu sou muito realmente grato. Sou um cara que tipo reconheço todos os méritos dele, né? Abraçou muito a questão do projeto e tal. Só que, cara, o cara é reserva, 31 anos. Esse valor tá ótimo, tá excelente. E outra, são 8 milhões, mais algumas variáveis que podem aumentar, variáveis fáceis de ser batida, segundo o jornalista Vene Casagrande. Cara, isso é um negócio espetacular, sabe? A gente tem que parar também de se identificar tanto com o jogador. Já falei aqui. Ídolo, ídolo é uma coisa, jogador importante pro clube no momento é outra. Ídolo, na minha opinião, é Jefferson. Ídolo é Louco Abreu. Louco Abreu que, diante de um jogo contra o Flamengo, que já estava atuando pelo Figueirense, o cara vai e mostra o escudo do Botafogo, só para provocar a torcida. Pra mim, isso é uma atitude de um cara que sempre vai valorizar o time, sempre tá valorizando em entrevistas. Você vê que é um cara que exalta. E eu tô pegando essa nova geração, da antiga, pessoal de 95 também, sabe? O Pantera é um deles. O Túlio, vou te falar que nem tanto, mas o Pantera é. Então, assim, gente, vamos saber diferenciar. O cara foi super importante, fez o gol do título, mas não tem status de ídolo, assim como o Tiquinho. Um cara importante pro clube, ponto. Encerrado esse assunto, podemos progredir. Atlético vai gastar 1,2 milhão, mais luvas, mais 13º, vai ficar na casa de 1,5 milhão por mês. Eles têm o Júnior Santos lá. O Texas tentou que ele ganhasse o salário que o Tiquinho ganhasse, que era 1 milhão. Não quis, beleza, boa sorte lá, que seja feliz, que consiga alcançar os seus objetivos nesse novo time. E falando em Tiquinho Soares, o substituto dele pode vir do Japão, pode vir lá de Tóquio, mentira, acho que é de Hiroshima, não é de Tóquio não. Anderson Lopes é um atacante brasileiro de 31 anos que atua no futebol japonês já tem um tempo. É um cara que já tem uma rodagem lá de 2 a 3 anos, até mais, não, acho que já faz uns 4, 5 anos sim. E é um jogador que no ano passado teve 55 jogos pelo time com 36 gols e 5 assistências. Ah, mas você fala, pô, é um cara que tá jogando futebol japonês, não tem tanto destaque, lá todo mundo é perebe e tal. Pode até ser, mas se esse cara vem aqui num time ajeitado e faz um ótimo uma ótima temporada, sendo artilheiro de algum campeonato, o que impede ele? Pensa comigo, se é um cara que faz tantos gols, pelo menos finalização ele sabe fazer. Se ele faz tantos gols, não deve ser só de uma forma. Ele tem várias formas de conseguir atingir a meta do gol. Se ele dá assistência, mesmo que poucas, pelo menos ele consegue entregar um passe. É um cara que vai ficar na grande área, que vai ter a função de centroavante. Ele vai esperar a bola chegar para finalizar. Se é um cara que, assim, em 55 jogos tem 36 gols, é porque ele sabe acertar a meta. Ele tem uma precisão nisso. Então eu acho que sim, ele vem para ser reserva, gente. Ele vem para ser reserva. Não é um cara que vem que, nossa, esse é o nome a contratação da temporada. Não, ele vem para ser reserva. Porque o Igor Jesus ainda é titular e como eu trouxe ontem, ele é um cara que quer ficar no clube. Então, assim, para reserva tá ótimo. Eu só fiquei com receio de não ter reposição. Entendeu? Eu espero que tenha um bom desfecho, só que segundo o Vene Casagrande também, ele não tem multa rescisória lá no time dele, ou seja, o clube japonês tem que aceitar a saída dele. Ele já está acertado com o Botafogo em relação a bases salariais e projetos, só que o clube tem que
o Botafogo tem que negociar com o clube japonês, uma coisa que não é fácil, porque o cara tem uma rodagem maior lá, é querido por lá, e teve o contrato renovado recentemente, mas também que pode ser que não quer dizer nada, né? Porque Júnior Santos e Tiquinho tiveram seus contratos renovados ano passado com aumento de bases salariais e saíram. Então vocês veem como é que o futebol é dinâmico. Ah, então assim, eu torço para que ele venha, porque é o preenchimento de uma lacuna, uma composição de elenco pode ser interessante, né? Ele pode vir agora que também o futebol japonês está em progresso. Então assim, vamos torcer para isso acontecer. Show? Ahn, mais uma informação, mais um mercado da bola e uma venda que assim, torcedor não precisa ficar triste. É uma venda que eu acho que você vai gostar. Carlos Alberto. Carlos Alberto. Pois é, ele está de mudança para Recife. O Sport do Recife adquiriu 60% dos direitos econômicos, os quais pertenciam ao Botafogo, por um valor de 15 milhões de reais. Cara, ó, sinceramente, eu gosto muito do esporte, não tenho nada contra, sabe? Mas que mancada que eles deram, hein? Pelo amor de Deus, 15 milhões. Cara, o Carlos Alberto, se você for contar todas as opções que tinha no ano passado, ele era a quarta opção. Ele tá jogando agora porque o time A e B do Botafogo, que teve perdas, tá treinando separado para jogar depois. E ele tá tendo um desempenho pífio, uma atividade horrível nos jogos. Está sendo criticado. E ele foi vendido por 15 milhões. É para soltar fogos de artifício. O cara teve identificação com o clube, foi legal o tempo dele, mas, cara, não dá mais. Ou era isso, ou era empréstimo. O Botafogo fez um ótimo negócio. Era pra, era pra aceitar de olhos fechados e de mão aberta. Tipo, não dá o dinheiro, toma o jogador, pode ir. Então ele não joga mais pelo Botafogo. No jogo do final de semana ele não vai estar presente, ótimo. E eles estão tentando também o empréstimo do Newton, que também está jogando pelo Campeonato Carioca nessas duas últimas partidas. O Newton que eu acho que o Botafogo deveria segurar, porque ele é um cara com potencial. É um cara meio grandão, assim, você vê assim, ele é meio desajeitado. Não, ele tem uma saída legal, ele tá atuando de lateral, já atuou de volante, então assim, ele é um cara polivalente que eu acho que o Botafogo precisa trabalhar ele. Que num time mais ajeitado, mais azeitado, ele pode render frutos sim. E para finalizar esse caminhão de notícias que, assim, foram melhores do que piores, né? A gente tivemos dias piores de mercado da bola. Segundo o Medeiros, o Botafogo está em situação avançada com o Wendel, aquele Wendel do Zenit, volante, cria do Fluminense, que o Flamengo todo ano quer contratar, Palmeiras quer contratar, Corinthians, São Paulo, todo mundo vai atrás desse cara. Ele está em situação avançada. O jogador já topou vir para o Brasil visando a seleção brasileira. Ele quer estar aqui, só que o problema é a liberação com o Zenit. Mas eu acho que não, eles não vão dificultar agora, visto que eles estão a momentos de fazer uma compra do Luiz Henrique se concretizar, que é o que deve acontecer, e que também podem fazer uma venda do Arthur. Então, assim, é uma relação boa que o Botafogo criou com os russos, que é uma coisa que eu acho que é impressionante. Nunca vi um time ter uma relação mais legal assim e que pode ter um desfecho bacana. O único impasse é que o clube ele queria liberar o Wendel apenas no meio do ano. E aí o Botafogo não tem esse interesse, né? Quer montar um time para a temporada inteira, né? Ter peças e que agora. Esse é o mesmo desejo do jogador. Então assim, com essa força, com essa questão assim, de tentar quebrar essa parede russa, eu acho que pode dar um desfecho positivo, assim como o Bitelo. Vocês não, ou vocês acham que ele deixou de se representar com nada na cabeça, achando que tipo uma atitude kamikaze? Claro que não. Deveria ter alguma coisa orquestrada ali já que tipo assim, olha, se pintar uma oportunidade muito boa a gente libera. Ele deve ter falado, os empresários ele deve ter falado do Botafogo, tem que aumentar isso aí e tal. Não desiste não, que eles vão aceitar. Sempre tem esse jogo. Então, assim, com o Ender eu acho que não vai ser diferente. E a boa notícia em relação a isso é que mesmo, segundo o Medeiros, que mesmo que o Botafogo não
Na verdade, mesmo que o Botafogo concretize a compra do Wendel, ele não desistiu do Marlon Gomes. Ou seja, o Botafogo quer povoar bem o meio de campo, deixar esse meio de campo bem robusto e com várias peças. Vocês pensaram de primeiro volante, a gente já tem Danilo Barbosa, já tem Alan e já tem Gregory. Ótimo, né? Segundo volante viria o Marlon Gomes se ele vier, Wendel e Marlon Freitas. E na frente o Bitelo com um provável outro meio campo. Para mim, na minha visão, faltaria só ponta direito, dois pontas, né? Na verdade, porque o Savarino cai para a esquerda. E tem o Jefinho, Savarino e Jefinho para um lado. Do outro lado, faltariam dois pontos direita, o reserva e o titular, até que o Matheus Martins também é ponto esquerda. A não ser que alguém fosse improvisado do outro lado. A gente precisaria de dois pontos esquerdos, dois pontos direitos, perdão, e um meio campo, já na situação em que o Anderson Lopes fechasse com o Botafogo. No panorama de todas essas pretensões fecharem, na verdade a gente precisaria só mais de um meio de campo e de um ponta direita, porque o Arthur viria para ser esse ponta direita. Né? A gente precisaria só de um reserva e talvez um titular cobrisse as vezes do Almada, porque beleza, gosto do Bitelo, mas nem se compara, né? Então assim, eu acho que esse meio de campo poderia ser um cara mais experiente e esse outro ponta direito seria o reserva do Arthur. Beleza? Mas assim, igual eu falei, concretizando todas essas tentativas de contratação, que eu acho que não vai concretizar todas não, tá? Eu acho que o Arthur não vem não, mas eu estou confiante pro Bitelo, pro Wendel, Marlon Gomes acho também mais difícil, mas assim, vamos aguardar qualquer novidade mais contundente eu vou trazer aqui, e assim, a gente está montando um time, meio tardio tá, mas o mais importante, a gente precisa de um técnico, pelo menos para a Supercopa, gente. Isso é muito importante. Eu acho que não fecha até lá, tá? Hoje é dia 17, a Supercopa daqui a 15 dias. Eu acho que o Botafogo não fecha até lá. Eu gostaria, porque pelo menos para ter um comandante. Acho que o que o Carlos Leiria, que é o do Sub-20, vai comandar, infelizmente. Mas vamos aguardar próximas notícias, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Papo de Alvinegro aqui de hoje. Tamo junto. Valeu.